Bem, bom dia a todos. Eu quero desejar, antes de mais nada, boa-vinda a todos que estão aqui presentes e cumprimentar o nosso corregedor-geral do Ministério Público, doutor Paulo Lapenda, doutora Bernadette, que é a coordenadora e zelosa e inteligente, lutadora, representando esse GT Racismo de forma contínua. Doutor Silvio Tavares, nosso diretor da Escola Superior do Ministério Público de Pernambuco, e pai Cleiton, que eu estou tendo o prazer de conhecer nesse momento. Eu, nesse ato, estou como Procuradora-Geral em exercício, representando o nosso Procurador-Geral de Justiça, também Francisco Disseu, que, infelizmente, ele queria muito estar presente nesse momento, cujo objeto é uma assinatura de uma recomendação que foi extraída de uma audiência pública solicitada por pessoas da sociedade, incluindo pessoas envolvidas com culto de matriz africana. Então, ele gostaria muito de estar presente, mas, infelizmente, ele tinha um compromisso até em outro estado, já há vários meses, né, de âmbito nacional, e não pôde se fazer presente, mas eu espero poder representá-lo e demonstrar o meu agradecimento por essa dedicação de todos e essa luta da sociedade em prol dos cultos africanos. Então, além das pessoas da mesa, eu quero cumprimentar, não é, Dr. Marcelo Santa Cruz, que é o presidente, ele não é o presidente, mas é da seccional da OAB, não é representante da OAB, da Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Pedro de Paula Lopes Almeida, defensor público federal, da Defensoria Pública da União, não sei onde está, doutora Vera Baroni, que é presidente da Rede Mulheres do Terreiro, Girlana Diniz, que é gerente da Gerência de Igualdade Racial da Prefeitura do Recife, Clóvis Ramalho, corregedor adjunto da Secretaria de Defesa Social, Édio Silva Júnior, que é o nosso palestrante, Mãe Elza, que é do Conselho de Promoção de Igualdade Racial de Pernambuco, Miranete Arruda, que é coordenadora da Secretaria Estadual de Pernambuco de Saúde da População Negra, e pai Cleiton, que está integrando a nossa mesa. Eu passo ainda, antes de concluir a minha fala de abertura, eu passo a palavra à doutora Bernadette para que, depois que eu dar as boas-vindas aos nossos procuradores presentes, nossos promotores que estão presentes aqui também nessa assinatura, nesse ato solene, eu passo a palavra à doutora Bernadette para que ela nomine outros que estão aqui, que ela também conhece e que eu não conheço, não é? Mas, desde já, a todos os presentes, eu quero apresentar nossas saudações e nossos agradecimentos em nome do Procurador-Geral de Justiça. Passo para a doutora Bernadette para nominar e depois passo para o corregedor. Obrigada, doutora Maria Helena. Bom dia a todos e a todos. Antes de eu continuar com a minha fala, eu vou aguardar as nominatas que estão chegando com os nomes, para não correr risco de esquecer, e já passo a palavra para o nosso corregedor-geral na sequência da fala do procurador-geral, enquanto eu faço a referência a chegar na minha mão nominata. Por favor, doutor Paulo Lapenda. Como hoje é um dia muito feliz para mim, eu já vamos dizer, no ocaso, com 48 anos já de trabalho, né, já numa fase que a gente começa a perder o viço, mas esse momento ele me engrandece muito e me dá energia redobrada. Primeiramente, porque a hipocrisia do Ministério Público da sociedade, ela se esvai e hoje ela se torna aqui o Ministério Público do ser humano.
A iniciativa de doutora Bernadette, que eu sou suspeito para falar, que ela é cunhada minha, né? Viúva do meu irmão falecido. É uma redundância, viúva, irmão falecido, mas a gente, no momento de dificuldade, a gente repete as coisas erradas. Quando ela nos traz aqui a figura do professor doutor Hélio Silva Júnior, que caiu, vamos dizer, quem acredita em Deus do céu, caiu do Olimpo, né? E o Ministério Público, ele é promotor do preto, do amarelo, do verde, do azul, do candomblé, do evangélico, do católico. Então isso me torna muito feliz e me dá força para eu continuar, já com a idade querendo que eu fraqueje, esqueça algumas coisas, e que vai falar sobre o racismo religioso e o Estado laico. Eu, graças a Deus, tenho amigos que nos auxiliam na corregedoria, e hoje ele destacou, que ficou gravado em mim, a crítica de Karl Marx ao iluminismo. Que, segundo ele, o iluminismo ele trazia um discurso ideológico para a sociedade, querendo evidenciar que estava defendendo a sociedade, mas ao contrário, ele estava mascarando e tentando impor a ideologia dele. E o Ministério Público tem que se livrar disso. Eu me lembro, há tempos passados, que eu fui chamado por um colega, Marco Aurélio. Eu era homofóbico de carteirinha assinada e sofria essa influência de minha mulher e de Marco Aurélio. Paulo, a gente são seres humanos e eu me contaminei com essa defesa dos direitos do ser humano. E me lembro que dentro do Ministério Público a resistência era muito grande. Passaram a me chamar de Batman e ele de Robin, não é? Então a gente tem que conseguir, em primeiro lugar, e é isso que minha felicidade é essa, o Ministério Público se engrandece na medida que estão todos os senhores de vocês aqui junto da gente. Eu digo com sinceridade que eu estou emocionado, né? Mas muito feliz, porque o Estado laico ele tem que prevalecer. E nós temos que receber um ser humano, independente do tamanho, da cor, da beleza. E isso me está me tornando maior. E o Ministério Público cresce assim. Eu participei de um projeto em favor da pessoa idosa, que nós chegamos à conclusão que o Ministério Público sozinho ele não era nada, era zero à esquerda. Então o Ministério Público se uniu num projeto vitorioso, que já tem mais de 5 anos, 10 anos, e se juntou com vários segmentos da sociedade e conseguiu o objetivo maior, que era cuidar da pessoa idosa em Pernambuco, com a criação de conselhos da pessoa idosa. E mamãe dizia, você vai chegar lá, quando eu brincava com ela, né? Eu pensei que não chegava nunca, mas eu aprendi com uma pessoa que nos deixou, doutora Edusa, que ela dizia, nós somos com 2 segundos de idade pré-idosos. Então eu já cheguei idoso, muitos não têm esse valor, eu estou já chegando, né? Tem umas dificuldadezinhas de pressão alta e outras coisas que eu não posso falar aqui, mas estou muito feliz, não queria me delongar muito, e parabenizar mais uma vez Bernadette por trazer uma pessoa de tamanha envergadura como o professor Hélio, que já sou seu fã de carteira também. E agradeço, né? E daqui a pouco a gente vai assinar esse momento, que cada dia é um passo que o Ministério Público está tendo para chegar a ser o verdadeiro Ministério Público de Pernambuco, esquecendo preconceitos, e que o discurso seja o discurso verdadeiro, o discurso da prática, o discurso não ideológico. Adoro todo mundo aqui, todo mundo é bonito. Meu respeito à senhora também, viu, que eu já conheço de... Meu respeito meu. E muito obrigado, e conto com a Corregedoria e com o Ministério Público de Pernambuco nessa luta que tem que continuar, porque ainda existe muita, eu não quero ser forte, hipocrisia, mas é um nome que eu aprendi. Então a gente tem que ser verdadeiro,
não é? E ser o Ministério Público do ser humano. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a doutora Bernadette, eu queria um lapso, eu queria pedir minhas desculpas, é difícil nominar, porque são tantas autoridades que estão presentes aqui, né? Mas eu queria saudar, especialmente o doutor Mozar Valadares, ele é representante da Associação dos Magistrados de Pernambuco, meu amigo, trabalhou comigo e com Paulo Lapenda no Cabo, né, Paulo? E tem esse caráter humanitário que Paulo tanto ressaltou aqui, da índole dele, está na índole dele. Doutor Roberto Braine, que é presidente da nossa Associação do Ministério Público. Roberto Braine falou comigo aqui, e depois eu procurei, que não me colocaram aqui nos nomes, ele chegou de última hora e eu não me referi. Doutor Célio Lima, que é coordenador em Pernambuco do Instituto Nacional Afro-Origem. Também que faltou falar. Agora, eu que gostaria muito de nominar também os procuradores, meus colegas, promotores aqui presentes, um a um, mas se delonga muito tempo, eu vou passar. Eles entendem, né, que são da casa, e eu apenas saúdo os procuradores de justiça e promotores, dando os parabéns a todos por se integrarem com a doutora Bernadette esse movimento. E eu vou passar a palavra à nossa procuradora e coordenadora do GT Racismo. Obrigada, doutora Maria Helena. Bom dia de novo, né? Eu quero fazer alguns registros, vocês me perdoem se eu esquecer algumas pessoas, porque não se trouxe até aqui os nomes de todos e de todas, mas eu queria nominar algumas pessoas que eu visualizo e gostaria muito de ressaltar a importância da presença delas aqui. A nossa querida Vera Baroni, que está ali, que é presidente da Rede Mulher do Terreiro, e que também foi uma das construtoras dessa recomendação. O nosso professor José Nilton, do NEAB da Universidade Rural de Pernambuco, o professor Moisés Santana, nosso grande colaborador desde o início dos primórdios do GT Racismo, né? Pai Edson, que está ali também, povo do terreiro, as minhas queridas colegas de Ministério Público, Procuradora de Justiça, a doutora Isabel, doutora Betânia, que também é do GT Racismo, a minha colega Tatiana, a minha colega lá de Olinda, construtora dessa recomendação também, a doutora Rosângela Pedala, que está ali também, meus colegas de GT Racismo, doutora Helena Capela, doutor Roberto Braine, doutora Ivana, doutor Zé Roberto, doutor Gilson, que é um dos fundadores do GT com a gente, meu querido colega de Direitos Humanos, doutor Oeste, e que também trabalha com o Fórum Diálogos aqui em Pernambuco. Eu não sei se falaram na minha querida e pioneira Major Verônica, que está ali, que hoje em dia é coordenadora da Igualdade Racial no município de Jaboatão, dos Guararapes. O querido padre Marcelo Barros, que eu estou tendo a alegria de conhecer hoje aqui, viu, padre? É uma coisa muito gratificante para mim, que eu conheço pela sua produção literária, pelas suas falas maravilhosas e de profunda reflexão, que nos remete a profunda reflexão sobre a humanidade, sobre o ser humano e sobre o estar no mundo. É uma honra a sua presença. Muito obrigada, viu? Enfim, eu peço desculpas se eu esqueci. Falaram na minha querida delegada, coordenadora do GT Racismo da Polícia Civil, a doutora Julieta Rapiaçu. Tem aqui uma assistente social, Marinalva, cadê ela? Marinete, desculpa, Marinete, que inclusive fez um trabalho de curso, TCC, sobre o GT Racismo, e foi um trabalho premiado que ela apresentou no Rio de Janeiro há uns 15 dias atrás, maravilhoso, viu? Parabéns e obrigada pela sua presença, Marinete. Tem uma menina também ali, desculpa que eu esqueci teu nome, Camila, estudante de jornalismo, que também está fazendo um trabalho sobre racismo religioso, que nos entrevistou ontem aqui. E algumas outras pessoas que me perdoem se eu não consigo me lembrar, mas eu pretendo me lembrar. Meu assessor querido ali, Vandir, né, que possibilita tanto que eu renda tanto para o GT Racismo e para a Procuradoria, para a 5ª Procuradoria Civil, viu? É ele também, o anjo da guarda, que
permite que o GT também se movimente, porque o GT é esse plus a mais na vida da gente. Sim, já falei na minha queridíssima. Enfim, eu gostaria inicialmente, né? Desculpa. Tá, ok. Pai Cleito, você quer fazer alguma fala rapidinho? Eu quero depois de mim fazer alguma coisa? Ok. Quer fazer agora? Tá. Então eu quero agradecer, né, todas essas presenças, né, colegas, universidades, Polícia Civil, Militar de Pernambuco, Corregedoria da SDS, movimentos sociais de modo geral, mas, sobretudo, aos destinatários principais dessa recomendação, que é o povo de terreiro, né, do nosso Estado. E o que é uma recomendação do Ministério Público nesse contexto? Eu não vou falar de racismo religioso, porque a gente tem a autoridade máxima aqui do nosso querido professor Edio Silva Júnior. Eu vou contextualizar a que veio e o porquê dessa recomendação. Então, o que é uma recomendação do Ministério Público nesse contexto? Como o nome está a dizer, é uma recomendação dos órgãos superiores, no caso, a Procuradoria-Geral de Justiça e a Corregedoria-Geral do Ministério Público, que muito também nos fortalece, para que os membros da instituição atuem de acordo com aquela orientação advinda da política institucional daquele órgão, no caso do Ministério Público de Pernambuco. Porque cada estado tem a sua autonomia funcional, né, institucional, e cada promotor tem a sua autonomia. Embora não vincule, a recomendação tem o poder de criar um norte, um roteiro na instituição e na atuação institucional em determinado assunto importante, gerando assim uma expectativa para a sociedade de que, de um modo geral, o Ministério Público atue de acordo com aquela orientação. Neste caso específico, esta recomendação não surgiu por uma ação espontânea do Ministério Público de Pernambuco, como se de repente tivéssemos nos apercebido dos preconceitos, das várias formas de violência e de perseguições recorrentes a que são submetidos os terreiros de Pernambuco e do Brasil. Eu estou vendo meu colega Mário Palha ali, procurador criminal. É muito importante também a sua presença, que as coisas podem chegar no segundo grau. É muito importante. Obrigada pela presença também, doutor Mário Palha. Então, essa recomendação é o resultado do exercício da cidadania ativa, da resistência e da mobilização do povo de terreiro, em face de um caso concreto de denúncia de quebra do sossego contra um ielorixá da cidade de Olinda, que resultou na sua condenação por contravenção penal. E esse fato teve uma grande repercussão dentro dessa comunidade, dentro desse estado, fora do estado de Pernambuco, uma vez que todos e todas os ielorixás e babalorixás, seus filhos e filhas, sentiram-se ameaçados de não poderem mais exercer o sagrado e constitucional direito de praticar sua religiosidade. Mobilizaram-se e vieram a esta Procuradoria-Geral em janeiro de 2017, um número expressivo, cobrando do Procurador-Geral uma posição em relação a esse tratamento que entendiam discriminatório e intransigente, porque inviabilizava, na prática, a realização dos cultos. É que o toque dos instrumentos percussivos e o canto são, para a sua religião, o elo entre o transcendental e a comunidade religiosa, de modo que constituem a essência de sua prática, cujo ritual religioso não se completa sem o som dos instrumentos. Convém de logo esclarecer que essa situação tem ocorrido em vários ministérios públicos do Brasil, inclusive com representação perante o Conselho Nacional do Ministério Público, fazendo-se, portanto, necessário que nos debrucemos sobre essa realidade, buscando encontrar uma maneira de viabilizar o pleno exercício desses cultos, como prevê o artigo 5º da Constituição, os tratados internacionais, o Estatuto da Igualdade Racial, entre outras leis, que lhes garantem a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, bem como a proteção aos locais de culto e suas liturgias.
Naquela oportunidade, foram recebidos aqui pelo Procurador-Geral de Justiça, essas pessoas, esses alorixás e babalorixás e filhos e filhas, cujo Procurador-Geral, doutor Francisco Disseu, recém-chegado como Procurador-Geral da época, tem alguns dias, ele se comprometeu a realizar uma audiência pública cobrada naquele momento pelo povo de Terreiro, o que efetivamente veio a ocorrer no dia 18 de abril de 2017, com o tema o papel do Ministério Público no enfrentamento à intolerância religiosa em relação aos cultos de matriz africana, com a finalidade de ouvir, debater e identificar possibilidades de construir alternativas de atuação institucional acerca dessa temática. Como resultado da audiência pública, foram propostas várias demandas pelo povo de Terreiro, sendo a primeira delas que fosse recomendado às promotorias de justiça do meio ambiente, do patrimônio histórico e cultural, como resultado da audiência, foram propostas várias demandas, sendo a primeira delas que fosse recomendada às procuradorias de justiça do meio ambiente, patrimônio histórico e cultural, saúde, educação, criminal, cidadania e direitos humanos em todo o Estado, que adotassem medidas cabíveis no sentido de assegurar o respeito e a proteção ao exercício do direito à liberdade de crença e culto dos terreiros tradicionais de matriz africana. Ao longo do ano de 2017, tivemos 5 reuniões com promotores criminais da cidade de Olinda, CAOP Criminal, Promotoria de Direitos Humanos e alorixás e babalorixás, que resultou nesta recomendação que será hoje assinada aqui. Foi um trabalho árduo para todos os envolvidos, de difícil consenso, sendo relevante referir o empenho dos colegas promotores para compreender e contribuir da forma menos criminalizadora possível, de uma forma que se aproximasse ao máximo do efetivo respeito aos direitos em discussão. Igualmente, foi extraordinária a capacidade dos representantes de terreiro e das representantes de nos transmitir suas inquietações e expectativas, seus conhecimentos do sagrado e de compreender os limites legais impostos ao nosso trabalho para que pudéssemos avançar nessa construção. E eu quero fazer um registro aqui público a Vera Baroni, a mãe Elza, que tanto contribuiu nesses encontros, que saíram, né, e os colegas promotores de seus lugares, em vários momentos, para a gente construir junto essa proposta. Para que pudéssemos avançar, foi necessário realmente vários encontros e vários diálogos. Somos um Estado, nós, enquanto Estado brasileiro, que se constitui excludente e racista, reproduzindo na sua estrutura legal o modelo colonizador que sistematizou as desigualdades e as discriminações. Mas, para além desse modelo, vivemos tempos de graves e cotidianas violações de direitos em todos os níveis. Tudo acontece muito rápido, que mal sabemos de uma violação e já estamos correndo para resistir a outra violação, ainda mais graves, às vezes na mesma hora. A Constituição Federal, as conferências mundiais, as leis, o Estatuto da Igualdade Racial, resoluções, vêm sendo sistematicamente degradadas. Ao racismo institucional, inerente às nossas instituições públicas e privadas, esse racismo presente nas nossas práticas, tem se somado um Estado que se diz laico, supostamente laico, mas cujas instituições estão cada dia mais fundamentalistas no sentido religioso, nas suas estruturas, do qual não escapa o sistema de justiça e segurança. Em tempos como o que estamos vivendo, mais do que nunca, os grupos mais vulneráveis precisam de um Ministério Público presente, como falou o nosso querido Procurador Corregedor-Geral, um Ministério Público menos punitivo e mais atento à cidadania vilipendiada, que se preocupe com os direitos fundamentais do cidadão, com suas condições mínimas de dignidade, que não durma em paz,
sabendo que a juventude negra do Brasil está sendo assassinada e encarcerada em massa, que suas mães, irmãs, companheiras invisíveis choram, adoecem, enlouquecem e morrem de tanto sofrimento com suas perdas cotidianas e reiteradas. Precisamos de não apenas fiscalizar, mas também implementar institucionalmente atitudes, práticas e políticas afirmativas para não sermos omissos e podermos contribuir efetivamente para a equidade e a concretização de uma sociedade mais justa, focada na garantia dos direitos constitucionais e nos princípios da não discriminação e da construção da igualdade. Esta recomendação, senhores e senhoras, como é óbvio, não muda direitos, não altera o Código Penal, nem a lei de contravenção penal, mas pretende mudar atitudes e práticas institucionais no Ministério Público para com os conflitos relativos às denúncias de quebra do sossego. Esse é um papel fundamental. É de como essas práticas e essas relações vão se dar. Esse conhecimento, essa apropriação dessa realidade. Não é a solução de todos os problemas relativos ao assunto, nós sabemos. Até porque a liberdade humana e sua criatividade é muito maior do que qualquer perspectiva de previsão. Mas é um bom começo para construirmos uma nova relação, mais crítica, mais humana, mais afirmativa, para com um povo tradicionalmente discriminado e perseguido. Então, para encerrar, eu gostaria de dizer a cada um e a cada uma que está aqui, que são atitudes como essa, de afirmação da cidadania, que nos legitimam enquanto Ministério Público. É essa busca por uma dignidade negada na promessa constitucional, que nós temos o dever de fiscalizar e contribuir para a sua implementação, é essa busca que nos fortalece enquanto instituição. E aqui nós temos um representante digno da Associação dos Magistrados de Pernambuco, Dr. Mozart Valadares, e que é um juiz que também eu conheço, né, a honra de conhecer o trabalho dele, e sei o quanto ele preza esse viés da sua atuação institucional, porque é disso que as instituições do Brasil, sobretudo o sistema de justiça, precisa, porque somos nós que estamos, né, na ponta, na implementação ou não desses direitos. Então, essas atitudes que nos fortalecem, só para realmente encerrar, são a razão de ser do Ministério Público, né? São a razão de ser das instituições. E, como disse Dr. Paulo, nós esperamos que os nossos colegas, homens e mulheres do Ministério Público de Pernambuco, procuradores de justiça, porque às vezes algumas questões podem chegar em grau de recurso em suas mãos, a gente possa ter esse olhar crítico e reflexivo em relação a uma realidade tão desconhecida, que no final das contas, o preconceito, né, que às vezes perpassa o nosso imaginário, ele está impregnado dessa ignorância, no sentido de ignorar, de não conhecer e fazer com que a repercussão, essa ausência, né, desse conhecimento, tenha uma repercussão extremamente dolorosa, danosa na vida concreta das pessoas. Então, essa recomendação nos propicia também essa apropriação desse conhecimento através da Escola Superior do Ministério Público, que também se propõe a realizar seminários. Dr. Silvio está aqui, nosso querido diretor da escola. Então, é uma forma de caminhar junto com o povo, aprender e beber nessa fonte extraordinária que é o povo de terreiro, o movimento social de Pernambuco. Muito obrigada a todos e a todas. Doutora Bernadette, com sua permissão, nós faremos uma breve pausa para convidar o presidente da Associação do Ministério Público, Dr. Roberto Brainer, para ocupar assento na extensão da mesa, ao lado do palestrante, Dr. Édio Silva Júnior. Vai pegar rapidamente, vai. Bom dia a todos e todas, senhoras e senhores. Quero pedir
a bênção aos meus ancestrais, né? Quero pedir a bênção a todos os mais velhos e mais novos da minha religião que estão aqui, nesse momento grandioso de suma importância para todos nós que fazemos a religião de matriz africana. Né? Essa assinatura da recomendação sobre os cultos de matriz africana, isso para a gente é um ganho, né, muito forte, porque eu acompanhei há alguns anos e sei que essa luta não é uma luta de hoje, é uma luta da nossa ancestralidade, é uma luta do povo negro, é a luta do povo da militância que vem, através disso tudo, querendo resgatar, né, esse reconhecimento. E é muito importante, quando a gente escuta hoje o Ministério Público poder estar do nosso lado, como sempre teve, né, não se desfez de nada que a gente pudesse conversar. E eu aprendi muito nesse decorrer, junto com a doutora Maria Bernadette, junto com a doutora Helena, junto com o doutor André, que está ali, doutor West, doutor Marco Aurélio, e os demais que estão nessa luta sempre com a gente, né, sempre com nós que fazemos os povos tradicionais. Porque nós somos de terreiro, somos esse povo que, na maioria das vezes, fica meio que esquecido. Nós ficamos esquecidos, ficamos assim, invisíveis em alguns momentos. E hoje nós saímos, nós falamos, nós buscamos esse reconhecimento, não só o reconhecimento das pessoas e o respeito, mas nós estamos dizendo assim, para que nós viemos? Para que e por que nós estamos aqui? Porque a liberdade, não só a liberdade de culto, mas a liberdade de expressão, essa liberdade, ela é de todos nós, né? Seja de todos os nossos irmãos e co-irmãos de outras religiões, né? Nós respeitamos todos eles. E é isso que nós sempre buscamos, esse respeito. E esse respeito é muito importante, e essa carta para a gente, essa recomendação, hoje, é muito importante nesse momento, em dizer assim, para meu povo e para todos vocês que estão a me escutar, dizer que é um momento muito importante. Nós queremos agradecer realmente por esse olhar, né, que os senhores e senhoras promotores tiveram, né, todas as pessoas que fizeram parte. Hoje a gente tem vários lugares que a gente pode discutir a igualdade racial, mas o GT Racismo ele vem fazendo isso perfeitamente. O GT Racismo ele vem dialogando com todos nós que fazemos parte das religiões de matriz africana, não só o GT, mas como os grupos de trabalho, como as coordenadorias de igualdade racial, como o LGBT dentro do terreiro, né? A homofobia ela é muito forte por aí. E aonde estão os LGBTs hoje? A maioria deles estão dentro dos terreiros. A juventude negra ela está também ali, ela está sendo exterminada. Se a gente não tiver esse olhar, esse cuidado, vai se perder, né? Quantos e quantas ialorixás e babalorixás morreram para que estivéssemos hoje aqui nessa plenária conversando, falando, dialogando, agradecer, né? Então eu agradeço ao meu ancestral, agradeço ao orixá Xangô pela justiça, porque Xangô ele está nesse caminho com a gente, a Ogum, a todos os orixás, né? A todo o papel para a gente, que é muito importante, né? Que a nossa ancestralidade possa estar presente sempre e que possa iluminar e conduzir todo esse caminho. Muito obrigado a todos vocês por mais essa oportunidade nesse dia de hoje. Neste momento, assistiremos à exibição do DVD dos 15 anos do GT Racismo. Só são 10 minutinhos, não se assustem. Rapidinho. Convidamos a deputada Luciana Santos para ocupar os assentos aqui na frente. Nós vamos indicá-la. Pode aproximar-se, por favor.
ano de 2003, foi Por favor, sancionada pode diminuir no a luz Brasil para a a Lei exibição número do filme? 10.639, que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Em 2008, foi sancionada a Lei 11.645, que incluiu a História e Cultura Indígena. Essa lei ela recupera, ela resgata uma concepção mais ampliada do que é formação, né? Ela vai enfrentar um problema que é desse racismo estrutural na sociedade brasileira, que se refletiu nos currículos escolares. Então nós somos uma população majoritariamente formada pela essa matriz cultural africana e afro-brasileira, e os currículos escolares não refletiam com a juventude, com as pessoas em processo de formação, conhecimentos que possibilitassem uma autocompreensão da própria sociedade brasileira. Passado 14 anos de promulgação da lei, ela ainda não foi devidamente implementada nos currículos pedagógicos das escolas. A gente tem situações pontuais onde profissionais fazem um trabalho sobre a história da cultura africana nas escolas, mas a gente precisa, enquanto órgão, entender que isso tem que ser implementado nos currículos pedagógicos do Estado todo, né? O papel do Ministério Público com relação às cotas é a fiscalização efetiva de que essas cotas estejam realmente sendo preenchidas por pessoas negras. Então é importantíssimo o papel do Ministério Público na fiscalização das cotas, nas faculdades, nos institutos federais. Também já tem leis estaduais, lei estadual que determina cota nas instituições públicas estaduais e em concursos públicos. 20% das vagas em concursos públicos também devem ser destinadas aos negros. Então é importantíssima a atuação do Ministério Público na atividade fim, na execução, para que realmente essas vagas estejam sendo destinadas para a população negra e não estejam ocorrendo fraudes. Segundo informações prestadas pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, de cada 100 homicídios, 95 vítimas eram pretas ou pardas. O levantamento da SDS aponta ainda que quase 10% das vítimas de mortes violentas têm idade inferior a 18 anos. No total, 509 homicídios de crianças e adolescentes de ambos os sexos foram contabilizados em 2017, no estado. A maioria são moradores de comunidades pobres, com idades entre 14 e 17 anos. A violência é um fenômeno multicausal, né? Falar assim, rapidamente, dos motivos dessa violência é difícil, mas o fato é que nós não somos seres ahistóricos, né? E nós precisamos olhar para trás, para a história do Brasil, para compreender a atualidade. Que a abolição da escravatura se deu sem o incremento de nenhuma política pública para essa população. Houve ainda a questão da ideologia do racismo, de dizer que o negro é feio, é burro, né, é incapaz, é ladrão. Ter racismo, que hoje está na Diretoria de Articulação Social e Direitos Humanos da Polícia Militar, tem feito várias palestras com os policiais, rodas de diálogo. O GT Racismo, ele atua junto a entidades civis, movimentos sociais e também junto a outros órgãos. Porque como eu já pontuei, o racismo institucional ele não acontece só no Ministério Público, ele acontece em todos os órgãos públicos e privados. Então, essa atuação do GT Racismo de conscientização e de fazer com que as pessoas se coloquem na posição do negro, faz com que a gente consiga implementar realmente a legislação que já vem a proteger, mas que ainda deve ser ampliada para garantir realmente o acesso ao negro de forma justa a todos os serviços públicos. Um dos objetivos fundamentais também do GT tem sido essa interação com as outras instituições do sistema de justiça e segurança, porque nós jamais daríamos conta de combater o racismo somente o Ministério Público. Então, a gente, desde o começo que essa parceria foi construída e ao longo desse tempo foi criado
Primeiro o jeito de racismo da Polícia Militar, depois o da Polícia Civil, e isso tem sido, assim, uma coisa muito positiva. Nós lançamos uma cartilha de combate ao racismo conjuntamente, foi um ano de discussão com as polícias, a partir de uma grande audiência pública com os delegados e a Polícia Militar. Foi um momento, assim, riquíssimo de construção, porque a gente aprende também quais são, né, os encaminhamentos, quais são as necessidades, quais são as dificuldades de cada instituição. A doença falciforme é uma das doenças genéticas e hereditárias mais comuns no Brasil. É causada por uma modificação no DNA que, em vez de produzir a hemoglobina A de adulto, produz em seu lugar outra hemoglobina diferente, chamada S. Esta mutação ocorreu no continente africano e apresenta altas incidências na África, Arábia Saudita e Índia. No Brasil, tem presença significativa com maior incidência na população afrodescendente. E aí, no estado de Pernambuco, foi instituída a política de saúde integral às pessoas com doença falciforme e vem sendo feito todo um esforço institucional no sentido da implementação dessa política, da implementação da política de saúde integral da população negra, através de medidas de reorganização da assistência à saúde na hemorrede, através da implementação de ações de qualificação junto aos profissionais de saúde, no sentido de qualificá-los melhor para esse tipo de assistência. Dentro dos autos do inquérito civil aqui da Promotoria de Saúde, foi feita a cobrança ao Estado que fosse elaborada e publicada a política. Somente através da política de saúde na questão da hematologia e hemoterapia que pode ser prestada a assistência adequada às pessoas com anemia falciforme e outras doenças do sangue. Há necessidade de descentralização do atendimento que até então era feito unicamente pelo EMOP. O EMOP funcionava como unidade para tratar todo o estado, todas as pessoas com anemia falciforme no estado de Pernambuco. E, atualmente, se busca, com a implantação da política, a descentralização desse atendimento, para só vir para o EMOP o que for as situações mais graves, e que os municípios e as regionais de saúde tenham condições de tratar as pessoas com anemia falciforme sem haver a necessidade desse deslocamento. Muitas vezes, os próprios profissionais da área de saúde, médicos e não médicos, não têm os conhecimentos necessários para tratar aquela população negra que tem especificidades no tratamento de suas doenças. A população negra é mais acometida da anemia falciforme, da hipertensão e outras enfermidades. E precisa haver essa discussão para que os profissionais, médicos e não médicos, estejam preparados para lidar com essa situação e dar uma assistência especial a esse segmento da população. E, na realidade, o que a gente vê é um esquecimento dessa população que fica extremamente prejudicada na sua assistência à saúde por conta do que chamamos do racismo institucional. Um Estado laico significa um país ou nação com uma posição neutra no campo religioso. Também conhecido como Estado secular, o Estado laico tem como princípio a imparcialidade em assuntos religiosos, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Teoricamente, o Estado brasileiro é um Estado laico, assim quer a nossa Constituição. Na prática, ele não é um Estado laico. Na prática, ele não é um Estado laico. A gente acaba de ver definido pelo Supremo Tribunal Federal a licença para o ensino da religião nas escolas de primeiro e segundo grau. Não é? Como um Estado laico, ele não permitiria jamais que as doutrinas fossem ensinadas nas escolas. Ele permitiria, sim, que os alunos tivessem conhecimento de que na sociedade existem pessoas que creem, e aí poder dizer quais são as crenças que nosso povo pode ter ou tem, as mais diversas, as mais diferentes, e pessoas também que não creem e que merecem igual respeito àquelas que creem. Isso deveria ser ensinado no Estado laico.
O inciso 6º do artigo 5º da Constituição Brasileira diz que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. A Lei K.O. número 7.716, de 89, considera crime a intolerância religiosa. As religiões de matriz africana, elas são diversas. Quem não conhece pensa que é tudo a mesma coisa. É tudo a religião do mal. Ou o grupo de pessoas que praticam o mal. O grupo de pessoas que cultuam o diabo. E não tem nada a ver. Isso é uma imagem criada pelo colonizador e que foi repassada historicamente e ainda hoje alguns grupos que se auto-intitulam religiosos e inclusive se valem do evangelho para poder discriminar, não é, os povos de matriz africana adeptos dos terreiros e poder tentar imputar a todos nós aquilo que é a prática deles. Ao longo desses 15 anos, eu diria a você que a primeira audiência pública, essa que eu falei, também estava lá o povo de terreiro, muita gente de terreiro. E eu me lembro de um Yalorixá que se levantou e emocionado e disse que pela primeira vez ele estava entrando no Ministério Público para ser ouvido como cidadão, porque ele sempre foi perseguido pela polícia, isso em 2003. Então, era a primeira vez que o Ministério Público, ele entrava no Ministério Público como cidadão. Então foi uma coisa assim bem interessante. E a partir dali também a gente traçou um plano de atuação institucional, né, do GT Racismo junto com o Ministério Público. E uma das coisas postas foi trabalhar a questão da violência com o pessoal de terreiro. O racismo ele é como um camaleão. Quando você ataca por um lado, ele se manifesta por outro de uma forma assim, muito rápida. Graças a Deus, com muito esforço, principalmente da equipe doutora Bernadette, procuradora Bernadette, nós somos a instituição que iniciou essa ideia, um projeto espetacular. Somos modelos para todo o Brasil. E o melhor, não foi aquela questão que você faz um projeto de 6 meses, sai na mídia e depois acaba. Há 15 anos, de forma ininterrupta, o Ministério Público de Pernambuco combate o racismo. E aí nós evoluímos para combater a questão do racismo institucional, defendemos políticas públicas de saúde à população negra, enfrentamento da impunidade nos crimes de racismo, a intolerância religiosa. Então eu tenho muito orgulho desse trabalho que é feito. A nova gestão está apoiando integralmente, porque algumas instituições no Brasil começaram também com esse projeto, mas paralisado. O nosso trabalho dessa equipe maravilhosa aí que vem sendo coordenada pela doutora Bernadette, nós temos o prazer de dizer que outras instituições abraçaram essa ideia também. Polícia Militar tem seu núcleo, Polícia Civil também tem seu núcleo. Era necessário que as universidades também abraçassem essa ideia de combater o racismo. Era necessário que os setores de comunicação também social, tipo imprensa escrita ou falada, também abraçassem essa ideia. Infelizmente, mesmo após 15 anos insistindo nessa ideia, nós não temos esse apoio de alguns segmentos da sociedade ainda. Mas nós não vamos desistir, porque, como eu falei, é meta da gente continuar de forma ininterrupta nesse trabalho contra o racismo. Neste momento, devolvo a palavra à doutora Bernadette Figueroa, que apresentará o nosso ilustre palestrante de hoje. Por favor, acender as luzes novamente. Sem demora, eu vou fazer alguns registros. Sim, com certeza. É a nossa querida deputada Luciana Santos, né, do PCdoB, que nos honra com a sua presença, que vai falar aqui também rapidamente para nós. Eu quero registrar a presença de Viviane Costa Santos e Ana Catarina Guimarães, da Rede de Mulheres Negras, Antônio Augusto, do Ilê Axé, de Xangô, Vera Vicente, Comitê de Mulheres Negras, Pedro de Paula Lopes, já falamos Pedro, Rejane, defensor público querido, Rejane Pereira, Rede de Mulheres Negras, Evaísa Viana, Tenda Caboclo Flecheiro,
Constantino José Bezerra Mello, Observatório Transdisciplinar das Religiões do Recife, Eveline Amaral, Partido PCdoB, Flávio José Guimarães, Associação Nordeste e África, Ana Maria, Conselho de Psicologia, Ana Maria, Isadora Garcia, assessora da deputada Luciana, e o nosso queridíssimo, já referido, mas nunca demais, o nosso querido Dr. Marcelo Barros Souza, que representa a Arquidiocese de Olinda e Recife, Severina Torres, do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Jaboatão, Yasmin Alves, do gabinete do vereador Ivan Moraes, e Maria da Conceição, do Uninegro. Por favor, com a palavra a nossa deputada Luciana Santos. Gente, eu vou só fazer uma breve saudação, porque eu já tenho em seguida uma agenda que é pessoal, porque é com a minha filhinha de 6 anos, que eu tenho pouco tempo para ela, porque vivo para cima e para baixo dentro do avião, eu já tenho que levá-la na escola. Eu peço desculpas e licença, porque acabei de descer do avião, de não poder participar da audiência como um todo, mas quero brindar, celebrar, porque apesar de ainda ser insuficiente os esforços, são 15 anos de uma decisão política, né? Porque afinal, formar um grupo de trabalho que tem esse espectro, que reúne instituições, desde do principal debate aqui, que faz com que o Ministério Público se posicione, né? Que venha estabelecer ser o desaguadouro, né, e ser o piloto de um processo de construção coletiva. Eu considero que é um ganho, um avanço muito grande, como bem disse Maria Bernadette ali no áudio. Por isso eu quero parabenizar a promotora Maria Helena da Fonte, saudar todos os babarorixás e Iarlorixás, em nome da minha querida amiga de muitas datas, Vera Baroni, quem me ensinou muito sobre matriz africana a minha vida toda, desde o início da minha militância. Saudar, portanto, todos vocês em nome de Vera, né? Saudar Bernadette, eu já me referi, e os homens em nome do meu querido Marcelo Santa Cruz, meu amigo, e do promotor Paulo Lapenda, aqui nessa atividade tão importante. Sem dúvida que política pública, ela deveria ser algo natural que fosse desenvolvido, mas só que nós estamos tratando de um debate sobre a opressão, não é? Existe um lugar desse debate sobre a opressão que ele vai para além das políticas públicas. Aliás, as políticas públicas, elas só vigorarão na medida em que a gente conseguir fazer um forte debate de ideias. Um dos vetores mais importantes da política pública é o debate de ideias da condição da opressão, do racismo que é real no Brasil. E olhe que nós somos uma nação construída de maneira miscigenada, né? Nós somos uma nação que fomos construída assim. No entanto, essa opressão secular de mais de 300 anos de escravatura, ela traz consequências até os dias de hoje, que dissemina no inconsciente, no imaginário, e nessa enrustida discriminação que prevalece no Brasil. Então, quando você olha qualquer indicador de desigualdade e de iniquidade, vai estar lá o peso enorme do racismo, né, que infelizmente nós carregamos até hoje na nação brasileira. Por isso, quero mais uma vez parabenizar essa iniciativa. Nós temos na Constituição brasileira, desde 46, por iniciativa de um comunista, um escritor, que é Jorge Amado, que escreveu nas páginas da nossa Constituição de 46 a prática da liberdade religiosa e a instituição do Estado laico, que parece óbvio, porque
está escrito há décadas na Constituição brasileira, mas o óbvio não é fácil de se fazer, por incrível que pareça. E nós, portanto, precisamos persistir, e vocês podem ter certeza que nós vamos estar à disposição desse debate. Quando eu fui deputada estadual, eu tive a honra de instaurar no estado de Pernambuco a Semana da Consciência Negra, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Naquela época, deveria ter feito também a homenagem a Dandara, né? Mas foi o que a gente conseguiu constituir na legislação do estado de Pernambuco, e tenho certeza que essa persistência, determinação e vontade política a gente pode fazer desse grupo de trabalho, além do que já se foi conquistado, para que a gente tire do papel, né, a disposição de fazer esse enfrentamento que é tão crucial, não só para a população negra do nosso país, mas é uma questão democrática, é uma questão de toda a nação e de todo o povo brasileiro. Isso não pode ser encarado como uma questão da luta dos negros e negras do nosso país. Isso tem que ser encarado como uma questão de Estado, como uma questão do povo brasileiro. Por isso, muito obrigada e desculpe pela pressa, mas tenho certeza que nossa turma, militantes, né, estão sempre acompanhando esse debate, e eu que cultivo, né, e frequento, né, os terreiros de matriz africanas, pode contar sempre comigo para o que deve é. Muito obrigada. Obrigada. Eu passo a palavra ao nosso querido professor Edio Silva Júnior, professor, doutor. O professor Edio, ele é advogado e mestre em Direito Processual Penal e doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo, e ex-secretário de Segurança, ex-secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Doutor Edio, por favor, ocupe o nosso púlpito. Tem um púlpito aqui para o professor. Eu gostaria rapidamente de registrar ainda, por um lapso, pessoas tão queridas aqui. O doutor José Roberto, nosso colega também do GT Racismo, promotor de justiça. André Felipe, coordenador do CAOP Meio Ambiente, doutor André Felipe, também integrante do GT. O nosso colega Hortêncio, Antônio Fernandes, integrante do GT Racismo. A minha colega Bianca Estela, da promotoria de Ipujuca, que está fazendo um trabalho fantástico junto às comunidades tradicionais, comunidade quilombola lá de Ipujuca, em face das opressões do sistema de swap. E, enfim, a doutora Ivana eu já falei, né? Então, vou passar a palavra para o doutor Edio, que estamos todos ansiosos e ansiosas para ouvir. Obrigada. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiro dizer que entendo que minha intervenção aqui seria absolutamente desnecessária depois do vídeo, depois das intervenções, das manifestações. Mas eu estou velho, mas ainda tenho juízo. A doutora Bernadette mandou que eu viesse aqui hoje a Recife, me mandou uma passagem, está me hospedando com muito carinho aqui. Então eu preciso justificar a minha vinda de São Paulo para cá com essa intervenção. Mas cumprimento a doutora Maria Helena da Fonte Carvalho, eminente Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, Sua Excelência Dr. Paulo Roberto Lapenda Figueroa, eminente Corregedor-Geral, que nos brindou aqui com a sua lição de humanismo e com a sua emoção. Dr. Silvio José Menezes Tavares, eminente diretor da Escola Superior do Ministério Público, doutora Maria Bernadette Martins de Azevedo Figueroa, minha querida amiga, procuradora de Justiça e coordenadora do GT Racismo, do eminente pai Cleiton, representante do povo de terreiro. Vou evitar citar todos os amigos, as pessoas, os companheiros de longa data, Vera Baroni, os sacerdotes, as sacerdotisas, para fazer 2 registros básicos e rápidos aqui. Primeiro, dizer da minha alegria em participar desse ato de assinatura desta recomendação. E, primeiro, pelo conteúdo da recomendação, mas também pelo método de elaboração da recomendação.
Porque eu tenho certeza que se o Ministério Público de Pernambuco chamasse a sociedade civil hoje aqui para assistir a assinatura da recomendação, com certeza o nosso povo iria aderir pelo inusitado da iniciativa, porque nós sabemos bem a importância, o papel estratégico do Ministério Público na defesa do Estado Democrático de Direito e na defesa da cidadania. Mas o Ministério Público fez mais do que isso. O Ministério Público construiu a recomendação de maneira dialógica com a sociedade, em sintonia com os principais destinatários de uma recomendação como essa. De maneira que eu parabenizo o Ministério Público pela recomendação, pelo teor inusitado, inovador da recomendação. É a primeira iniciativa dessa natureza no país. Nós temos a recomendação 51 do Conselho Nacional do Ministério Público, que na verdade reafirma princípios do Estado laico, princípios da liberdade de crença, da liberdade de culto, mas nem remotamente está tão direcionada para problemas concretos do cotidiano como a recomendação que hoje é tornada pública nesse ato. De maneira que eu parabenizo o Ministério Público de Pernambuco e tenho certeza que os movimentos sociais, as lideranças religiosas que aqui estão, a partir de amanhã, irão utilizar essa recomendação como um modelo para que os ministérios públicos dos estados possam ter iniciativas análogas a essa. E eu, ainda antes de fazer uma observação sobre o mérito, quero também parabenizar a minha querida amiga Procuradora de Justiça, doutora Bernadette Figueroa. Porque a doutora Bernadette, e eu dizia isso ao doutor Silvio, tem uma extensa folha de serviços prestados ao povo de Pernambuco e ao povo brasileiro. É um quadro que dignifica e honra o Ministério Público do país, é um quadro que engrandece a administração da justiça e já poderia, a essa altura, estar se sentindo plenamente satisfeita com a singular e rica contribuição que ela já deu à cidadania, à causa da cidadania no Brasil. No entanto, a doutora Bernadette Figueroa é uma guerreira incansável. E eu, como advogado de júri, fiquei pensando aqui que frase eu poderia dizer para tentar tocar o seu coração nessa manhã. Eu vou dizer duas frases. Duas frases. Primeiro, e vou lhe tratar informalmente, porque é minha amiga, muito embora seja uma autoridade, é minha amiga. E eu vou primeiro lhe agradecer por você existir. E depois dizer que a luz que ilumina o seu ori, e o povo de Axé que está aqui sabe o que isso significa? A luz que ilumina o seu ori, ilumina o caminho de nós todos, portanto que a gente possa contar durante longas décadas com a sua luz. Obrigado. Uma recomendação se esgota, o papel dela se esgota em si mesma porque ela quebra o silêncio. E o silêncio é um dos principais aliados do racismo. Notem que nos últimos anos o país teve vários eventos de grande repercussão na mídia. Eu vou citar três. Um jornalista que é considerado um dos maiores jornalistas do país foi demitido sumariamente por ter sido flagrado numa frase de conteúdo racista. Uma socialite do Rio de Janeiro chamou um bebê de 3 anos, que é uma menina negra, adotada por um casal de artistas globais, de macaca nas redes sociais. Uma mulher dos seus 40 anos se referindo a um bebê. É uma macaca da favela, aquele nariz e tal. E o Ministério Público Federal acaba de denunciar um candidato à presidência da República por incitação ao ódio e ao racismo, porque tratou negros, ele disse, não servem nem para procriar, que é a velha vocação
para a animalização, a desumanização do outro. Não serve nem para procriar. E os que eu conheço pesam mais de 8 arrobas. Então, esta linguagem da desumanização, que pretende destituir o outro da sua desumanização, esses 3 eventos, entretanto, não ensejaram nenhum programa de debate. Todos aqui devem acompanhar a Globo News, a Band News. Não há nenhum programa, não há nenhum debate sobre esses temas. Talvez o William Vaak tenha sido vítima do fato de que ele estava na televisão há tantos anos, eu dizia isso ao Dr. Silvio, promoveu debate sobre tantos temas e não dedicou 1 hora da vida dele para refletir sobre o racismo. Há 4 anos, Sua Excelência, um juiz federal do Rio de Janeiro, determinou numa sentença o que seria religião e o que não seria religião. Veja que interessante, o direito internacional público se abstém de definir religião. A Constituição Federal se abstém de definir religião, mas Sua Excelência entendeu que ele teria autoridade para definir o que seja e o que não seja religião. Há aí um componente de intolerância, mas há também uma responsabilidade de todos nós, porque qual é a oportunidade que esse sujeito teve para refletir sobre esse tema? Foi no ensino jurídico? Não foi. Eu militei no ensino jurídico vários anos. As melhores escolas de direito do país não destinam 1 mês, 1 aula, 1 semana para discutir esse tema. Foi na Escola Superior da Advocacia? Não foi. Na Escola Superior do Ministério Público? Não foi. Na Escola Superior da Magistratura? Também não foi. Então, qual é a oportunidade que nós criamos para que os operadores do direito possam refletir sobre esse tema? Na Escola Superior do Ministério Público? Não foi. Na Escola Superior se a educação escolar, educação básica, educação superior, se as instituições de administração da justiça não criam oportunidade para que ele possa refletir sobre o tema e, quiçá, mudar a pré-compreensão, como Joaquim José Gomes Canotilho diria, a pré-compreensão do fato, ele vai refletir, ele vai expressar diante de um fato concreto os seus próprios preconceitos. E daí a importância da recomendação. Porque a recomendação é um convite à reflexão. Não há nenhum problema que os operadores do direito tenham suas convicções filosóficas ou suas crenças. A Constituição tutela ambas igualmente. O artigo 5º da Constituição diz que a descrença, Dr. Paulo Lapenda, é tão tutelada juridicamente quanto a crença. Porque para o Estado não interessa o fiel ou o descrente, para o Estado interessa o cidadão. Portanto, é indiferente se alguém tem crença ou se não tem crença. É um cidadão, doutor Hortêncio. E é assim que o Estado tem que tratar. Não há problema em que o sujeito e o operador do direito não está desconectado da sociedade, não há problema em que ele tenha suas convicções filosóficas e suas crenças. O problema é quando ele pretende subordinar a norma jurídica às suas convicções. Porque daí não precisa ser operador do direito, não precisa fazer direito, não precisa prestar concurso, não precisa passar 3 anos na advocacia, não chama qualquer do povo, como diria o Brizola, e põe para decidir ali. Porque para honrar as funções de Estado, para honrar as funções dignas da administração da justiça, tem que saber privilegiar a lei e não as suas próprias convicções. Eu, quando dava aula na Academia de Polícia Civil, dizia para os delegados, é fácil quando entra uma loira bem trajada, cheirosa, com perfumes caros, no início do seu plantão na delegacia. A dificuldade é um travesti mal cheiroso no final do seu plantão. É aí que o senhor vai ser testado se o senhor é um profissional ou se o senhor é um qualquer travestido de autoridade pública. E vou lhe dizer, o travesti carece mais da atenção do senhor do que a loira de bolsa da Louis Vuitton, porque é possível que a bolsa dela reflita
o poder que ela tem para se defender da opressão que aquele travesti não tem nenhum. Então esse é o destinatário principal da administração da justiça. Ele merece o nosso maior respeito. A recomendação, portanto, é um convite à reflexão. Mas a recomendação também reafirma o papel do Ministério Público. Quem é o público representado pelo Ministério? Quem é o público representado nesse Ministério? Do ponto de vista do último recenseamento, o Brasil tem quase 2.000 denominações religiosas. E 10% dos brasileiros se declaram ateus ou agnósticos. Portanto, a sociedade defendida pelo Ministério Público é esta pluralidade. Mas a intolerância não atinge esta pluralidade. Nós ganhamos há 3 semanas, em parceria com o Ministério Público, vou pedir para a doutora Bernadette controlar meu tempo rigorosamente, porque nós, advogados, padecemos de um problema genético. Nós começamos a falar, nós achamos que estamos indo muito bem, nós nos convencemos que estamos fazendo uma performance, enfim, única, singular, nós achamos que estamos abafando e acabamos importunando as pessoas. E há os casos mais crônicos em que o advogado abandona o microfone na bancada para se auto-aplaudir. Portanto, é melhor que o tempo seja controlado com rigor. Mas nós ganhamos há 3 semanas uma importante ação contra a Rede Record de televisão. Parceria com o Ministério Público. E uma ação que perdurou 15 anos na primeira instância, doutor Silvio. 15 anos na primeira instância. Distribuído em 2004, doutor Moser. 2004. Foi decidido agora dia 5. E a Record foi para a sustentação oral dizer que o direito de crença contempla a crítica. E é verdade. O direito de crença contempla a crítica. O problema é como é feita a crítica. O problema é a linha tênue que distingue a crítica da ofensa. Mas antes disso, o que eu questionei da tribuna foi: que interessante que os muçulmanos têm abate religioso de animais. Porque se engana quem acredita que muçulmano tem abate religioso só para finalidade alimentar, dietética. Não é. Os muçulmanos têm um rito chamado Eid al-Adha, que é feito 10 dias após a visita anual à Hajj, que se abate um animal com finalidade estritamente litúrgica. Os judeus têm um ritual de abate religioso de animais. A caparó, que tem até vídeo na internet. A gente só não conclui logo que é macumba, porque eles estão vestidos de preto. Porque o ritual parece um ebó. Eles pegam a galinha, passam a galinha 9 vezes sobre a cabeça de alguém, e o chorrete, que é o sacerdote com função análoga ao Ashokun, que é o sacerdote responsável pelo abate, o chorrete corta, sacrifica, abate o animal, e o preço da galinha, segundo o dogma, deve ser entregue aos pobres. Entretanto, eu disse da tribuna, nunca vi a Record criticar muçulmano ou judeu. A crítica é direcionada à macumba. Há 2.000 denominações religiosas no Brasil, há ateus no Brasil, mas o senhor só critica a macumba. É isso que o Supremo Tribunal Federal chamou racismo religioso. Porque o ritual que a macumba pratica não é diferente do que o judeu pratica. Não é diferente do que um muçulmano adota como dogma. Mas o senhor só critica a macumba. Essa crítica direcionada, portanto, ela tem um viés racial. Secundariamente, ele é religioso. Muito embora a macumba, hoje, no Sudeste, seja majoritariamente branca. Esses dias eu fui numa macumba, numa cidade chamada Gravataí, até uma cidade interessante, porque tem 100 e poucos mil habitantes e tem 4.000 terreiros de umbanda. Lá tem rua lá que tem uma umbanda de cada lado da rua. Se alguém achar que alguém está fazendo macumba, precisa andar de helicóptero em Gravataí, porque na rua
ele pode ser atingido de qualquer lado, ele não vai saber de onde veio o camburucu. Eu fui no terreiro em Gravataí, é impressionante, porque são os loiros, as loiras lá, para ver a pujança e a vitalidade da cultura africana. Uma religião que veio em navio de negreiro, com escravo. Hoje, no Rio Grande do Sul, é o estado em que as pessoas mais se identificam com a macumba. As pessoas têm orgulho em dizer. E não é que há uma vantagem em termos do Rio Grande do Sul. É porque a intolerância e a opressão é tão grande que o sujeito, quando é consultado pelo IBGE, ele fica intimidado de dizer, eu sou macumbeiro. Então ele diz, não, eu sou espírita, eu sou católico, tal, porque a mãe menininha também dizia que era católica, não sei o que e tal. Ele diz qualquer outra coisa, menos que ele é macumbeiro. Mas ainda que seja hoje uma religião, da qual 60% dos fiéis sejam brancos, é uma religião associada a preto. E quando a crítica é feita exclusivamente a ela, revela-se aí o fundo racial da intolerância religiosa. Portanto, eu, caminhando para concluir a minha intervenção, entendo que esta recomendação, ela assume uma importância ímpar na história da luta pela afirmação do Estado Democrático de Direito, na história em defesa da cidadania e na história pela reafirmação do munus público, do Ministério Público. Nós temos vivido tempos sombrios neste país. Há retrocessos nos assustando e nos acossando por todos os lados. Entretanto, é alentador perceber que o sistema de administração de justiça tem sido um locus privilegiado em termos da afirmação de direitos. Eu, por exemplo, sou um Ogã, sou Ogã feito no santo. Eu sou da época, sou tão velho que a época que eu era feito, que eu tinha cabelo, tinha metade do meu peso, nós fazíamos o serviço completo, como se diz na macumba, como se eu fosse rodante, e eu advogo para a ATEA, que é a Associação dos Ateus, advogo para os adventistas do sétimo dia. Veja que interessante, eles têm 2 faculdades em São Paulo, grandes quadros, grandes advogados, e foram escolher um Ogã para ser o patrono da ação mais importante que eles têm no Supremo, que se refere à guarda do sábado, e eles sofrem muito por conta da guarda do sábado. Eu já vi colegas, advogados, dizendo, mas esse pessoal não trabalha no domingo, também não quer trabalhar no sábado. Para ver a tirania, não é? O despotismo, até onde vai, não é? Mas, enfim, advogo para os adventistas do sétimo dia, já advoguei para os mormons e tenho ido ao judiciário defender as causas da macumba. Eu gosto de dizer a macumba, como eu gosto de dizer preto também. Esses dias eu fui fazer uma palestra, até uma militante jovem, meio jihadista, falou para mim, não, preto é cor, negro é raça. Tá? Eu falei, pois é, eu já ouvi isso aí, quando eu entrei no movimento negro há 30 anos, mas eu acho que macumba, ela tem um sentido altamente positivo, e macumba é a saída que a gente tem contra a intolerância. Porque quando a intolerância religiosa usa a palavra encosto, ou a metonímia, pai de encosto, mãe de encosto, ela não distingue, Vera Baroni. Orixá, Vodum, Inquice, falange de marinheiro, caboclo e tal. Como lá em Minas se dizia, eu sou um tricordiano que vive em São Paulo há muitos anos, lá no interior de Minas dizia o seguinte, passou de 5,5, filho, é tudo preto. Não adianta vir com essa de que é mais negão, é moreno e tal, e eu entendo que se o sujeito, ele tem transe, não é pentecostal, não é carismático, não é sufista, que é o segmento muçulmano, que dá transe, é tudo macumbeiro. E eu acho que essa coisa nos unifica e ajuda a consolidar um elo de solidariedade e de cumplicidade que as religiões afro-brasileiras precisam para enfrentar o crescente e assustador problema da intolerância religiosa. Mas eu dizia que o sistema de justiça tem sido um alento.
Nos últimos anos, nós garantimos que casais pudessem dar nome africanos a filhos. Imaginam que o cartorário entendia que o pai africano, que o pai negro, a mãe negra, não podia dar o nome africano ao filho. E eu me lembro que a primeira vara que nós interpusemos a dúvida, que é aquela figura da lei de registros públicos, eu encontrei lá no acervo de nomes como odontológica, por exemplo. Tinha lá um nome odontológico. Sua Excelência, o cartorário não entendeu que odontológico iria submeter a criança ao ridículo. Tinha lá um descendente japonês com o nome Tadano. Ele não entendeu, o cartorário não entendeu que uma criança com o nome Tadano, cadê o Tadano? Está em algum lugar. Mas o nome Titilolá, ele entendeu que iria submeter ao ridículo. E foi preciso o judiciário dizer que a Constituição Federal tutela as manifestações culturais afro-brasileiras e confere a elas a mesma dignidade que é conferida às manifestações culturais indígenas ou dos europeus. Fomos ao judiciário defender que um casamento realizado na macumba fosse reconhecido do ponto de vista da validade civil. É o único ato religioso, salvo o melhor juízo, o único ato religioso que tem consequência automática no cível é o casamento religioso. Doutor Ortezio. A Constituição determina que ao casamento religioso seja dada a mesma eficácia do casamento civil. E até a história curta e breve, você tem que me controlar, porque você já viu que eu já estou me entusiasmando. Essa etapa é crítica. Essa etapa é crítica. Você tem que me controlar. É uma compulsão. Mas um rapaz de Xangô, que por acaso é o meu orixá, casou-se com uma moça da Oxum. Até alguém diria que isso ou é piada ou é o Itã, mas foi verdadeiro. Casou-se com uma moça da Oxum. A moça da Oxum, como as Oxum nunca esquecem nada, quer dizer, elas podem até dizer, eu esqueci, eu te perdoo, mas tem uma gavetinha. E ela guarda tudo ali, e um dia ela vai abrir a gavetinha e vai devolver tudo para você, aquilo que você precisa ouvir. A Oxum guardou as fotografias da cerimônia. E o sacerdote emitiu uma certidão, Bernadette, dizendo, nesse dia realizei a cerimônia e tal. A Oxum guardou as fotografias e guardou a declaração do sacerdote. Por acaso, esse rapaz de Xangô acabou tendo uma relação extraconjugal com uma senhora da Oiá, que é um orixá também, que ronda a vida de Xangô. Eu até poderia criar uma associação dos homens vítimas da opressão das Oxum e das Oiá. Nem que tenham sido tantas assim, mas as poucas me deixaram traumatizado. Poderia criar uma associação. Mas e aí teve uma relação extraconjugal com a moça da Oiá. Como qualquer atividade mata, inclusive as mais prazerosas, o rapaz de Xangô foi a óbito. Quer dizer, é uma história em que eu acabo matando o filho de Xangô, mas é verdadeira. E aí surge a discussão de quem seria a legítima herdeira. E o tribunal, a 8ª turma do tribunal, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul disse: um casamento realizado num terreiro, ou como eles chamam lá, numa terreira de batuque, tem a mesma dignidade de um casamento realizado numa catedral católica, numa mesquita ou numa sinagoga. Ganhamos recentemente uma DIN contra uma lei municipal que pretendia sancionar o abate religioso. Até interessante porque o Brasil tem o maior rebanho bovino do planeta. Nem a Índia, que por preceito religioso não come carne bovina, tem o tamanho do rebanho que nós temos. Nós temos 200 milhões de brasileiros e 210 milhões de cabeças de gado. Tem mais gado do que brasileiro. Segundo o Ministério da Agricultura, a cada segundo se abate um boi, um porco e 180 frangos. Porque vocês imaginam, enquanto eu estou falando aqui, a carnificina que já aconteceu.
os pais pegam as criancinhas no final de semana, vão no McDonald's. Imagina a carnificina para aquele hambúrguer chegar bonitinho ali no McDonald's. As pessoas não criticam o abate para finalidade comercial. Não criticam o abate para extrair a insulina, que salva a vida das pessoas e tem origem animal. Não criticam o abate em qualquer outra circunstância, mas querem criticar o abate religioso e o abate religioso praticado exclusivamente na macumba, porque de muçulmano e de judeu também ninguém critica. Portanto, eu entendo que esta iniciativa do Ministério Público de Pernambuco, ela se insere nesse contexto em que, apesar dos retrocessos, a sociedade deve levar a sério e deve apostar e deve investir nas instituições jurídicas. Notem que, agora eu finalizo, notem que em 1824, uma escrava, Dr. Paulo Lapena, chamada Liberata, bateu as portas do Tribunal da Relação. Aqui também tinha o Tribunal da Relação. O Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, que a jurisdição alcançava São Paulo, Paraná e... Uma escrava chamada Liberata, Hortêncio. E ela diz aos juízes de fora... Primeiro, ela não diz diretamente, porque o direito nos considerava semoventes. Não é? Aliás, o Código Comercial foi revogado há 20 anos. Até 20 anos, nós, negros, éramos considerados semoventes, que é a qualificação que a lei dava aos animais. Então, um animal não poderia ir ao judiciário. Mas ela arrumou um tutor, o tutor bateu as portas do judiciário. E ela disse: eu fui escravizada durante 40 anos por esse indivíduo. E ele me prometeu a carta de alforria. Venceu, expirou a data. E ele não me deu a carta de alforria. Olha o dilema do judiciário. Havia ali um contrato entre um semovente, Vera, que também é advogada. É possível um contrato entre um semovente e um ser humano? Não é possível. Porque o semovente, obviamente, não tem capacidade civil. Não é? Mas os juízes, interpretando o direito romano, entenderam que, apesar de não haver ali um contrato, houve lá uma declaração unilateral de vontade. E por meio dessa declaração unilateral de vontade, Liberata e milhares de escravos obtiveram a liberdade por meio de sentenças judiciais. O mesmo direito, portanto, que oprime, é o direito que pode e que vai nos libertar. E é um direito com as características dessa recomendação, que amplifica a nossa esperança no sistema de justiça, que nos alenta, que nos impulsiona e que nos faz acreditar que a sua luta, Bernadette, e que a nossa luta vale a pena. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Edio. Muito obrigada por essa fala extraordinária que nos engrandece, nos fortalece, né? E que nos enriquece com o seu conteúdo também. Muito obrigada. Em seguida, a gente vai passar para a assinatura do ato e encerramento da cerimônia. Passaremos, então, para a assinatura da recomendação sobre os cultos de matriz africana pela Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Maria Helena da Fonte Carvalho, e pelo Corregedor-Geral, doutor Paulo Lapenda.
Eu só gostaria, antes do encerramento aí do cerimonial, eu gostaria de dizer que essa recomendação estará disponível, quem quiser já pode pegar algumas vias agora, mas a gente vai disponibilizar para os e-mails de cada pessoa que deixou aí, tá certo? E, eventualmente, algumas que já estiverem aí já podem ser levadas. Enfim, eu estou emocionada nesse momento de a gente poder estar aqui realizando esse ato depois de tanta luta, né, e gostaria de reafirmar o compromisso do Ministério Público de Pernambuco, né, com os desdobramentos dessa recomendação, à medida em que cada um na sua atuação for se deparando com os casos concretos, e certamente não para aqui, teremos outras oportunidades de construir cada dia mais esse diálogo tão necessário entre a sociedade, entre os grupos mais oprimidos e mais, digamos assim, necessitados da nossa atuação, né? Então é importante que a gente tenha como norte esse momento histórico trazido como uma oportunidade de reafirmar o nosso compromisso institucional, o nosso, eu diria, eu estou muito emocionada, não sei nem direito o que eu gostaria de expressar, mas eu gostaria de dizer que esse compromisso assumido nessa recomendação é uma forma, como bem falou o doutor Edio, de visibilizar, de trazer para a pauta, né, da visibilidade da discussão institucional e da sociedade essa realidade. Então, sem mais delongas, eu gostaria de repassar a palavra para o cerimonial, agradecer profundamente a cada um e cada uma que contribuiu, né, ao longo desse ano 2017 e início de 2018 com essa construção. Essas autoridades todas aqui presentes, que já foram nominadas, e me colocar à disposição para continuarmos esse diálogo. Repasso, então, a palavra para o cerimonial, para o encerramento da solenidade, e reafirmo de que cada um e cada uma poderá ter acesso à recomendação ou diretamente no nosso site ou nos e-mails que foram apostos na lista de presença. Como é? Ah, sim. O pessoal do terreiro quer realizar um cântico aqui, antes de encerrar, e eu gostaria de registrar também a presença da professora e escritora Inaldete, aqui presente, e do nosso amigo Altino Soares, do Escritório da Ciência da Cidadania Africana. Muito obrigada. Então, antes de encerrar, nós vamos ter então o canto do povo de terreiro que pediu para que fosse realizado agora nesse momento. Muito obrigada a todas e a todos, especialmente ao nosso maravilhoso palestrante que tanto nos enriqueceu com a sua fala, com a sua imensa contribuição. Uma palavra, um segundo. Eu só queria agradecer em nome assim, não tenho procuração das instituições, mas em nome da Defensoria Pública da União e acho que também do Judiciário, todos os demais convidados. Estamos todos encantados não só com a palestra do professor Edio, mas com a iniciativa do Ministério Público. Eu acho que essa é a verdadeira laicidade, né? Uma laicidade inclusiva e não exclusiva. Meus parabéns pela iniciativa e eu agradeço imensamente o convite, inclusive em nome da defensora-chefe, doutora Tarsila. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelas presenças, muito importante para nós.
Todos lutaram. E não foi uma luta só do Paes, que foi quase preso. Não foi uma luta nossa, que fomos perseguidos há mais de 40, 50 anos enquanto filhos de Paiadão. Os quetos assim o viveram, os jedes assim o viveram. Muito difícil você pedir a uma terra que me diz que você é filho dela, em seu hino, que diz que o Brasil é pátria amada, a gente canta isso todo dia, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Nosso povo aprendeu a viver nessa terra, deixou de comer a nossa comida, deixou de vestir nossas roupas, né? Deixou de vivenciar o nosso sagrado de forma externa, porque as pessoas assim diziam que esse Brasil, pátria amada, idolatrada, tinha crédito. É muito difícil. Então, quando eu vejo isso, eu reflito tudo aquilo que eu vi minha mãe viver, meus pais viverem, o povo negro viver. E, enfim, o senhor bem sabe o que é ser tido como macumbeiro. Eu vou levar isso, inclusive, para os nossos discursos, porque essa palavra, inclusive, ela é percebida, mas ela retrata mesmo os candomblessistas, os umbandistas e os juremeiros. Porque a gente toca macumba, e toca macumba realmente como vocês estão vendo, pedido pela realeza, Xangô era um rei, e todo o legado africano, que deveria estar sendo contado nas escolas, não está sendo contado. Eu só queria fazer um pouco do povo de matriz africana, que é a minha maior presença, e trazer para que esse Ministério Público pudesse escutar o que chamou. Né? O que é que a gente canta de verdade, o que a gente se alimenta, porque essa terra nos produz. Nós agradecemos e para fazer as considerações finais da solenidade de assinatura da recomendação sobre os cultos de matriz africana, com a palavra o Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Paulo Lapenda, e em seguida, finalizando, a Procuradora-Geral de Justiça em Exercício, doutora Maria Helena da Fonte Carvalho. Não é só mostrar que eu estou feliz e acreditando que realmente o papel do Ministério Público tem que ser outro. E também que, como nós somos pequenos e como nos engrandecemos quando chegam pessoas tão maravilhosas, né, que nos ensinam. Amanhã, coincidentemente, a gente vai passar o dia com colegas que ingressaram recentemente e que estão em estágio probatório. E eu me recordo que quando nós tivemos o primeiro contato com eles, que eles passam durante 30 dias, a parte jurídica eles sabem mais do que a gente, que eles são novos, né, já estão tudo madurinho na cabeça. Mas é a parte de como ser promotor de justiça, sensibilidade, né, de orientação, que a corregedoria, o princípio básico dela é de orientação, de dizer, olha, vamos conviver assim, sentir o cheiro de gente. Eu me lembro que meu primeiro papo com eles, esses 40 que estão amanhã com a gente o dia todo, foi dessa humanismo que o grande professor, mamãe dizia, olha, quando começa com elogio, se prepare que a lapada vem grande. Então eu vi como eu aprendi, suguei, e amanhã eu disse aos colegas novos, eu vou dizer amanhã, que o Ministério Público é o Ministério Público do ser humano, o resto não interessa. E que discurso ideológico não existe dentro do Ministério Público, nem pode existir. Tem que ser a verdade, a gente dizer o que a gente sente. Eu estou emocionado, não é? Pela primeira vez. É. Então, macumba também é uma coisa que me chocava muito, né? Quando eu falei da homofobia, então eu era homofóbico, minha mulher dizia, eu era daquele de fazer xixi, né? Mijar, tomar banho de sabão em barra e cuspir no chão. Então,
fui sensibilizado, né, e fui contaminado. Devo muito à minha mulher, né, que é uma defensora, inclusive faz parte do núcleo da homoafetividade, e um colega que eu senti falta aqui, doutor Marco Aurélio. O doutor Marco Aurélio foi criado numa família muito católica. A mãe dele usa uma cruz aqui que, se brincar, mata a gente, bem sério, o pai. E ele é uma figura que ele tem acesso em qualquer... Ele vê o ser humano, então eu aprendi com ele, né? Participei de eventos, ele não pôde ir, eu acho de propósito, e eu tive que, né, enfrentar aquilo e ter essa sensibilidade. Fui tocado, e amanhã, com certeza, estou aqui com os colegas corregedor auxiliar, a gente vai mostrar aos colegas novos que o Ministério Público ele se impõe desta maneira ou não existirá mais. O Ministério Público tem que ser verdadeiro e crer no ser humano e defender o ser humano, que ele vai crescer, e sozinho ele não é nada. Muito obrigado por ter engrandecido o Ministério Público de Pernambuco. Muito obrigado. Nada. Antes de encerramento, só queria... Eu fiquei assim, deslumbrada com a palestra do doutor Hélio. Mais que palestra, ele entra no coração de cada um, não é? Dizer a doutor Hélio que as portas do Ministério Público, que é o maior instrumento de defesa social que nós temos, estará sempre aberta para ouvi-lo. E agradecer a todos os presentes que aqui engrandecem as atitudes de Bernadette, do pai Cleito, da mãe de Nara, e de todos que estão aqui presentes, que eu não sei nominar, mas agradecer a todos e especialmente ao nosso palestrante de hoje, doutor Hélio. E dou por encerrada a sessão. Obrigada.